Fala vestibulando, seja bem-vindo ao Preveste EA. Eu sou o professor Jonas Brasil, do sexo masculino, com 40 e poucos anos, sou pardo, tenho os cabelos pretos, estatura mediana. Eu trajo uma calça jeans e uma blusa cinza. O ambiente da nossa aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para nossas anotações. Meu querido, começamos a nossa caminhada sobre a análise da obra Capitães da Areia, do Jorge Amado. Vamos fazer nossa parte 1, tudo bem? Vem comigo nessa viagem. Capitães da Areia. O título da obra é um título metafórico, relacionado aos garotos trombadinhas que viviam de pequenos furtos, de pequenos roubos nas ruas de Salvador. Os capitães da areia são esses trombadinhas, são esses moleques de rua, por assim dizer. Então, esse Capitão da Areia, esse título, ele é uma alusão a um personagem coletivo, tá? Então, quando ele fala, os capitães da areia passearam no carrossel, perceba, meu querido, que é uma personagem coletiva. Quando ele se refere aos capitães da areia, ele se refere ao todo. Então, tal qual acontece naquele livro enigmático, O Cortiço. O Cortiço, onde todas as coisas acontecem, é um personagem coletivo, tal qual Capitães da Areia, se você for contemplado com esse questionamento lá na tua provinha do SIS, tranquilo? Obra de escritor extremamente politizado, Jorge Amado, foi publicada em 1937, em pleno Estado Novo. Percebe isso daí? Por causa desse livro, ele foi queimado em praça pública, por causa do seu conteúdo, um conteúdo com ideias meio comunistas, tudo bem? Então, tal qual a ideologia do seu autor. Então, o tema que vai ser denunciado nessa obra é a miséria dos meninos de rua. Então, os meninos de rua, alguns deles violentos, são meninos que vão causar um certo medo na população, né, nas ruas de Salvador. No entanto, a brutalidade desses meninos, ela é amenizada pela infância, pelo comportamento infanto-juvenil deles. Isso pode ser percebido num capítulo chamado Carrossel, onde esse capítulo, a intenção do autor é despertar no leitor, é desarmar o leitor para aquela coisa violenta desses meninos, que no fundo, eles são vítimas de um sistema, e o romance, o enredo é triste, porque fala da situação de penúria desses capitães da areia. Amigão, vamos avançar um pouco. Então, em resumo, conta a história de um grupo de crianças e adolescentes marginalizados, né, que vivem nas ruas de Salvador, na tua questão lá de prova. Na década de 1930, a década do Estado Novo. Eles se autodenominam capitães da areia e são liderados por um líder autêntico, que é o Pedro Bala, um jovem extremamente inteligente, e para ser líder, ele tem que conquistar o amor, digamos assim, a adoração de todos eles, que é ser um ser carismático, tal qual o pai do Pedro Bala também o foi. O Pedro Bala, que receberá esse nome, Pedro Bala, por conta de um balaço que o pai dele, um sindicalista representante dos trabalhadores, dos estivadores, ele recebe um balaço no meio do peito, é assassinado pela polícia por conta de
participação ativa nesses manifestos aí, sindicalizados. Tranquilo? Então não esquece isso, hein? Então o menino, professor, herda essa veia politizada, herda essa veia de líder político, de sindicalista, de um cara que lidera essas massas proletárias, essas massas marginalizadas, sim, tal qual o pai, que foi vítima desse balaço dado pela polícia. Beleza? Uma crítica profunda. Avançando um pouco mais, meu querido vestibulando, grande parte dessa história vai acontecer num trapiche, tá? Eles moram no trapiche, uma espécie de armazém abandonado, velho, tá? Brutalizante, que ficava na beira do mar. Mas muitas ações vão acontecer nas ruas da cidade de Salvador. Os roubos, os pequenos furtos, tá? Nas ruas de Salvador, no mercado, onde acontece uma grande aglomeração de pessoas, tá bom? Ali os meninos de rua pediam dinheiro para comer, roubavam os que passavam, as pessoas ficavam com medo daqueles meninos de rua, não é? Avançando um pouco mais, além disso, eles costumavam, ser meninos capitães da areia, caminhar pelo corredor da Vitória, área nobre da cidade de Salvador. Pedro Bala é o líder do grupo, como eu já te falei, né? Um garoto, o perfil, o fenótipo dele, um menino loiro, que possui uma cicatriz no rosto, porque ele tinha lutado com o ex-líder desses capitães da areia, o caboclo Raimundo. Aí ele herdou essa cicatriz, beleza? Pedro Bala. Avançando um pouco mais, Pedro Bala e seus amigos vivem, como eu já lhe narrei, o espaço da narrativa é esse trapiche. Um trapiche velho, um armazém abandonado, né, em condições desumanas de moradia, próximo ao porto da cidade, ficar na beira do mar. Eles sobrevivem de quê? Ora. São todos criança, mas eles precisam sobreviver. Não tem o pai, não tem a mãe. E nisso o romance te convida, vestibulando, para uma reflexão. Então, assim, por um lado eles são violentos, alguns, por um lado eles implementam o medo, o pânico na sociedade, mas por outro lado eles são crianças. Eles ainda têm adormecido no fundo do peito aquela alma infanto-juvenil. Então, o próprio autor, ele te convida, te instiga a essa reflexão. Eles são menores de rua, eles são trombadinhas, mas no fundo, eles são produtos do Estado. É isso que é a reflexão no livro. Tanto é que ele tenta mostrar capítulos com intenso lirismo, tá? São capítulos que às vezes remetem à dor e ao sofrimento existencial dessas personagens, não é? Que são instigadas ao crime por conta de não terem uma família, não terem um amparo de um pai, um amparo de uma mãe, o que causa no leitor uma evidência de dor, de sofrimento. Você fica até, você se compadece da dor desses menores. Então, é um livro que em dois tempos mostra o lado negro, o lado da violência desses jovens trombadinhas, né, os capitães da areia, mas no intuito, o autor quer evidenciar, levar você a uma reflexão sobre, são crianças. E o enredo é triste, pessoal, tá bom? Então, Pedro Bala, que é o líder, e os seus amigos vivem em um trapiche abandonado próximo ao porto da cidade, sobrevivem roubando comida, roupa e dinheiro das lojas, dos turistas. As crianças são perseguidas pela polícia e desprezadas pela sociedade. Então, fica atento, tenho certeza absoluta, meu companheiro vestibulando, que alguma questão vai cair, vai pesar sobre esse tema, o desprezo do Estado, o desprezo da sociedade, o problema social dos menores abandonados, tá? Beleza. Avançando um pouco mais,
O padre José Pedro tenta ajudar. Tem o padre José Pedro, um padre que é vermelho, com ideias comunistas, um padre altruísta, né? Remetendo um pouco à tendência do próprio autor, a tendência politizada. Um padre altruísta, um padre sensível à causa desses meninos. Alguém tinha que ser sensível à causa desses trombadinhas. O padre José Pedro tenta ajudar as crianças e os adolescentes, mas encontra muitas barreiras. Ele vai contra os cânones da igreja, protegendo marginais, protegendo esses ladrõezinhos, ele vai contra o próprio Estado. Então ele torna-se um padre com ideias pouco convencionais, se é que você me entende, vestibulando, incluindo a resistência dos próprios capitães da areia. E é normal que algum garoto do grupo não se sinta acomodado com a intromissão do padre. Alguns meninos começam a questionar a liderança do Pedro Bala. É sempre assim, esses grupos sociais, sempre há as dissidências, não é? E sua estratégia de lutar contra a sociedade. A única menina do grupo, a Dora, que vai aparecer por lá, se apaixona por um dos jovens da gangue, o Pedro Bala, não esqueça. Aí eles formam um casal que vão viver uma paixão amorosa e ingênua, cativante, sensível, que sensibiliza o leitor. Quer dizer, esse menino com essa alma violenta, ele tem sensibilidade para o amor? Tem, só que está adormecida na alma deles. Eles começam a viver um romance puro e eterno. Ela representa em 2 tempos a figura de mãe, que eles não tinham, e principalmente uma figura de uma irmã que os acalantasse, essa figura feminina. Freud explica, é uma figura que representa tanto a figura materna, quanto também uma irmã, aquela presença feminina no grupo, que é para atenuar a masculinidade desse grupo. Inclusive, é importante que você entenda que ela vestia-se como os meninos. Aí evidencia também uma questão, né, de ela vestir-se como os meninos para ser aceita mais facilmente no grupo. Os capitães de areia planejam um roubo, todos eles vão presos. Depois o Pedro Bala foge, é baleado, é levado para o hospital, mas foge para não ser capturado. No final, as crianças decidem abandonar a vida de crime, alguns, e embarcam em um navio em busca de um futuro melhor. Alguns. Pedro Bala fica para trás, se esconde em um trapiche, enquanto o padre José Pedro procura por ele. Capitão da Areia é uma história emocionante sobre a luta pela sobrevivência e a busca por uma vida melhor por parte desses meninos. O livro retrata a pobreza, olha os temas que vem na tua questão. A pobreza, a exclusão social, a violência contra as crianças, contra os jovens, contra os adolescentes, enfrentada pelas crianças de rua. Jorge Amado escreveu uma obra que se tornou um clássico da nossa literatura, sem dúvida alguma, denunciando desigualdades sociais e a falta de oportunidades para uma juventude, problema contemporâneo que assola a nossa nação, uma juventude marginalizada, os menores carentes, né, abuso contra menores, tudo isso é colocado em jogo. Vamos à nossa questão, meu amigo vestibulando, sobre o que o professor Jonas falou nessa primeira parte de análise do livro, tá bom? Em Capitã da Areia, um dos meninos se fingia de coitadinho, porque ele era coxo, olha aí, é coxo. Ele tem as 2 pernas, mas tem um probleminha em uma das pernas, tá? Que nem aquela coxa lá, Eugênia do Machado de Assis. Para entrar na casa das pessoas, ele se fingia de coitadinho. Inclusive, teve até um casal que quis adotá-lo, tranquilo? E depois roubá-las. Quem é? Pedro Bala? João Grande? Sem pernas? Professor ou gato? Professor, o senhor já esclareceu, ele é coxo. É o sem pernas. Beleza, meu amigo vestibulando? Fácil, questão dada, não é isso? Meu querido, na aula de hoje nós vimos a análise, a primeira parte do livro Capitã da Areia, do Jorge Amado. Assunto super importante,
para o vestibular da UEA, leitura obrigatória, você sabe disso. Então, segue o Preverte UEA em todas as nossas redes sociais, tá bom? Tchau, tchau!